Olá, gente, boa tarde. Quer dizer, boa tarde, não, bom dia. Olha, faz tanto tempo que eu levantei que eu já estou achando que é de tarde. Veja se tem cabimento. Muito bom estar com vocês de novo aqui nesse domingão e que eu estou aqui para mostrar para vocês o terceiro e último brinde dessa sequência de lives de lançamento do curso Metodologia de Pesquisa em Música. O brinde de hoje diz respeito à redação, à parte do curso que trata de redação acadêmica, e a gente sabe que a redação acadêmica é um calo no nosso pé de pesquisador, né? Então, como eu sempre tenho dito, as lives de lançamento têm o objetivo de mostrar um pouco do que é o conteúdo desse curso grande e também de familiarizar você que não está habituado com a minha forma de tratar o assunto, metodologia de pesquisa, que não está habituado com o meu falar, a minha abordagem de aula. E aí você pode conhecer um pouco através dessas lives e também através dos vídeos que eu tenho postado. Você pode acompanhar isso, inclusive ver as lives que já foram feitas, né, de lançamento lá no meu canal do YouTube. Você tem também, durante todos os primeiros 40 dias de lives da quarentena, que eu dei o nome de Pesquisa em Performance, eu abordei muita coisa que está no curso, mas o curso é realmente muito extenso, e essas lives são uma pincelada do que eu lido no curso, que foi preparado ao longo de muito tempo. E hoje, no final do dia, às 19 horas, eu vou fazer uma live para mostrar como é o curso inteiro. As pessoas que têm me inscritos, bom dia, Voila, né, as pessoas que têm me inscrito e perguntado, mas como que é, como vai ser a matrícula, como vai ser a inscrição, que horas que vai ser, tudo isso na live de hoje, às 19 horas, onde eu finalmente vou abrir para vocês os links de acesso à matrícula no curso, né? Hoje, nesses nossos 30 minutos de agora, eu quero falar sobre o brinde 3, que é esse brinde que eu mandei para vocês, disponibilizei no link. Toda vez que eu lanço um brinde, você tem que colocar seu e-mail para baixá-lo. Mas é só isso, você entra lá, põe um e-mail, baixa o brinde e pronto. Eu vou continuar lançando brindes, né, mesmo depois do curso iniciado. A gente chama isso no curso de bônus, né? É uma coisa extra. O curso tem para muito além desses bônus, mas é para você ir sentindo o gostinho, né, de como que é trabalhar aí todo a redação acadêmica e os outros trechos todos. Então, sobre esse brinde, que eu quero conversar com você. Se você não baixou o brinde ainda, corre lá que dá tempo, a gente ainda tem uns 24 minutos de bate-papo aqui sobre o brinde, então você pode ir lá e baixar, que ainda dá tempo. Eu posso vou postar o link aqui de novo, é muito facinho, tá? Vou postar o link no Face. Vou pegar na frente. E aí mas eu mandei isso acho que para todos vocês no e-mail. Se por um acaso alguém não recebeu, me avisa aqui que eu mando. Tá? Então, esse bônus que fala sobre as 4 maneiras de fazer uma citação. Esse é um item do módulo redação do curso que é muito trabalhoso, em geral, quando eu estou com os alunos em sala de aula, em lives. É muito complexo, não é difícil, tá, gente? Escrever não é difícil, escrever é complexo, é uma coisa específica.
Se você não está preparado para ela, aí é difícil fazer. Mas não porque a atividade em si seja difícil, mas porque você não está praticando aquilo. Né? Ou porque você não tinha tido acesso a teorias, a processos que te ensinassem a escrever, porque ninguém nasce sabendo escrever, nem em português, muito menos pesquisês, né? Como eu gosto de chamar toda a prática acadêmica de pesquisa, é uma outra língua, um pesquisês. Então, no pesquisês, a gente faz coisas de maneira específica. Uma coisa, então, que eu quero chamar a atenção, que está no brinde. Você tem lá a citação, né, ou melhor, as palavras exatas que um autor falou num texto que você leu e você quer usar essa ideia do autor. Muita gente pensa que colocar a ideia de outro autor é você copiar, entre aspas, exatamente o que o autor falou. E esse é um aprendizado que a gente faz ao longo da vida de pesquisador, de que a ideia do outro sempre será a ideia do outro. Não importa se você usou exatamente as palavras que esse outro autor utilizou, ou se você falou com as suas próprias palavras. A ideia continua não sendo sua. Por isso se chama citação. Você está citando outro autor. De que maneira? Aí é o pulo do gato. De que maneira você vai citar? Você vai citar as palavras idênticas que a pessoa falou? Você vai citar isso com as suas próprias palavras? Ou ainda, você vai citar o autor que citou outro autor? Você está lendo um livro e tem lá um artigo, e essa pessoa, esse autor que você está lendo, citou um outro. Então você quer citar esse outro, então você vai citar por terceiros, né? Eu estou citando fulano que foi citado por cicrano. Tem muitas maneiras de fazer isso. E tem um mito que diz que quanto mais você tiver as palavras exatas que outra pessoa falou, mais valor tem. Bom, eu já dei a resposta, é um mito. Né? Além de ser um mito, é uma bobagem, porque tem mito que é interessante até, mas isso é uma bobagem. Porque você só usa as palavras exatas que algum autor falou, se elas são tão raras e preciosas que, se você falar com as suas próprias palavras, você vai desvirtuar, você não vai conseguir a essência que a pessoa falou. Ou é muito importante para você demonstrar o ponto que você quer demonstrar, não o que a pessoa falou, mas a maneira como ela falou. Se é isso que você está querendo enfatizar, a maneira como a pessoa falou e aquilo comprova alguma coisa que você está discutindo, aí é a hora de colocar, entre aspas, exatamente o que a pessoa falou. Na grande maioria dos casos, aí na minha experiência de 22 anos orientando TCC, mestrado, doutorado, eu vou dizer para vocês, na grande maioria dos casos, mais de 90%, não é necessário usar as palavras exatas que o autor usou. As pessoas usam ou por inexperiência, né, ou por desinformação, achar que ela tem que, né, ou por não saber como. E a minha abordagem aqui é lidar com o não saber como. Se você não sabe como, eu estou te dando aí 4 dicas. Né? Tem muito mais formas de usar ideias de outras pessoas, e várias outras funções. Mas aí eu peguei uma ideia muito simples, né? Uma expressão, um parágrafo que está num trabalho meu, e reorganizei essa ideia de 4 maneiras, com outras palavras que não são as originais, para você ter uma ideia de como fazer isso. Então, para quem está chegando, olá, oi, Diego, quanto tempo? Para quem não sabe como fazer isso, sim, eu sempre uso, é muito comum nos meus cursos, nas minhas aulas, eu uso meus próprios textos. Por que isso? Para não incorrer na situação, muitas vezes, antiética, de criticar o texto do colega. Eu critico os meus mesmos, estão aí
pode malhar o Judas, eu não tenho essa vaidade. Né? Com certeza, um texto que eu escrevi em 2012, eu reformaria ele inteiro. Aliás, o texto que eu escrevi a semana passada, eu já reformaria ele inteiro. Um dos maiores terrores que a gente tem como autor é publicar. É o céu e o inferno. É muito bom que a gente conseguiu publicar, e está lá, saiu, nasceu o filho, mas no momento que ele tiver impresso ou fixado em algum lugar, você vai começar a achar problemas, coisas que você mudaria, escreveria de outra forma. Então, esse é um desespero que todo mundo tem, não precisa se sentir diferente. O que a gente precisa é ter certeza que tem um mínimo de qualidade, né, um mínimo aceitável de qualidade acadêmica ao que você escreveu. Então, vamos lá. Eu copiei esse parágrafo de um artigo publicado nos Anais da Ampon em 2012, lá em João Pessoa. E coloquei a entrada bibliográfica exatamente como pede a BNT, até para orientação de vocês. Nessa citação de 2012, eu faço referência a uma outra citação de 2011, a qual eu coloco aí para vocês também, mas isso não é obrigatório no trabalho, mas eu coloquei isso para vocês saberem, se tiverem curiosidade de ir lá olhar. Enfim, em 2012, eu e o Kaminski, que na época era meu orientando de doutorado, fizemos então esse artigo que fala sobre a incidência, o reflexo que tem as disciplinas relacionadas à psicologia da música, à psicologia da performance, na formação do performer. Isso era um braço de uma pesquisa muito grande que a gente estava fazendo. Então, ao invés de citar literalmente este parágrafo aí, você pode utilizar esse parágrafo, as ideias que estão aí compostas, de outras maneiras, com as suas próprias palavras, porém, sem colocar assuntos, palavras, ideias novas na boca do autor que você está citando. Então, por que é complexo fazer esse tipo de redação? Você tem que ter, primeiro, certeza que você compreendeu o que está escrito, e para não incorrer no risco de dizer para quem está lendo que aquele autor falou uma coisa que ele não falou. Então, aí, por que é muito valorizado esse tipo de redação? Porque a sua responsabilidade como pesquisador está toda aí. Se você foi capaz de compreender o que você leu, ao ponto de poder reformular isso com as suas próprias palavras. Oi, Eliana, bom dia. Então, o que esse texto está escrito? Oi, Kaminski, olha aí, ó, Kaminski, o coautor aí aparecendo. Né? Então, o texto exato, nas palavras dos autores, diz assim: apesar do grande desenvolvimento das pesquisas na área, estas ainda têm pouco reflexo nos currículos das universidades federais brasileiras que oferecem curso de bacharelado em instrumento, canto ou licenciatura em música, dos mesmos autores em 2011. Bom, importante lembrar, o assunto, pesquisas na área, esse texto foi extraído de um texto que discute performance musical. E quando coloca entre aspas o texto citado do ano anterior, o texto está dizendo assim: ainda tem pouco reflexo. Essa conclusão de que as pesquisas têm pouco reflexo nos currículos, ela foi tirada de um texto, à época, recém-publicado. O texto está de 2012 e ele está se referindo a um texto de 2011. Então, faz total sentido colocar ainda tem. Hoje, ainda tem. Hoje, quando é hoje? Hoje é 2012. Né? Então, em 2012, os autores se referiam ao texto de 2011 que trazia para o presente essa questão. O que seria muito diferente se esse texto tivesse sido escrito em 2020. Você percebe? Seria uma irresponsabilidade. Em 2020, eu citar um texto de 2011 dizendo que hoje essa pesquisa ainda é válida. Quer dizer, válida mas são aí 8 anos de espaço. Então, nessa primeira frase, tem toda essa reflexão para você fazer, para saber se você compreendeu o que está sendo dito lá, e que contexto está. Oi, Bia.
Olha, a Bia já acabou a aula de francês, hoje já está aqui nos prestigiando, né? Então, continuando a citação, nesse sentido, a discussão, ainda que breve, visando fundamentar a importância dos estudos de psicologia da formação e performance, torna-se mais relevante se confrontado ao atual estado da questão. Bom, essa outra frase revela um monte de coisa. Por exemplo, ainda continuando esse assunto, a discussão, ainda que breve, o que indica esse é um texto curto, a discussão não é aprofundada, é um texto de congresso, citando outro texto de congresso. Foi ontem, hoje é domingo, né? Para mim, todo dia é dia, né, gente? Eu não sei que hoje é domingo, tá certo. Torna-se mais relevante se confrontada com o estado atual da questão. Ora, o estado atual da questão é o que o texto de 2012 está discutindo. E que coloca que, ainda que a discussão de 2011 tenha sido breve, ela acaba sendo relevante quando somada à de 2012. Eu tenho que entender que existe aí uma conjunção das ideias dos autores nos dois artigos, que nesse caso não traz surpresa nenhuma, porque os dois artigos são dos mesmos autores. Então, coloca-se como um caminho rumo à otimização da estrutura curricular, que forma docentes, artistas e pesquisadores, independente da sequência de atuações em que eles sejam colocados, a sequência docente, artista, pesquisador, né, em performance musical. Então, toda essa pesquisa apresentada em 2012, esse confronto com o 2011, essa congruência com 2011, faz com que a ponta se coloca como um caminho para a otimização da estrutura curricular. Um possível caminho, né? A palavra possível não está lá, mas o pronome indeterminado, um caminho, indica que ele não é o único. Ainda tem mais uma coisa que dá para extrair desse parágrafo, dessas 3 frases. Na segunda frase, ele diz: nesse sentido, a discussão ainda aqui breve, visando fundamentar a importância, o que é isso? Os autores estão reafirmando o objetivo desse texto de 2012, que visou, objetivou, teve por meta, ou qualquer outra expressão que você possa usar para objetivo, fundamentar a importância dos estudos de psicologia na formação do performer. Então, percebe quanta coisa, né, quanta coisa pode ser colocada com relação a essa questão? Então, eu coloco para vocês 4 formas de muitas, eu aqui falei muito mais que 4, de se referir a essa citação sem ter que usar as palavras exatas que foram usadas aí. Eliana, eu já vou responder sua pergunta. Tá? A primeira delas, você dá voz ao autor, você afirma tal coisa e diz que foi o autor que falou, não é você que está falando. Então, para isso, você tem que ter muita certeza que você entendeu. Então, em discussão sobre curso de bacharelado e licenciatura em música nas instituições de ensino superior federais brasileiras, os pesquisadores, tais e tais, apresentam a importância do conhecimento sobre psicologia nesse contexto. Os autores chamam a atenção para a necessidade de que as pesquisas sobre o tema sejam ampliadas e inseridas nas matrizes curriculares como forma de otimizar a formação de docentes, artistas, pesquisadores e performance musical. Note que lá no brinde está colocado os autores e ano e número de página exato de onde foi tirada a citação. As palavras são minhas e as ideias são daquele artigo que eu estou citando. As ideias não é de quem está escrevendo. Né? A segunda possibilidade é indicar claramente qual é a posicionamento dos autores face àquela visão. Então, é muito comum uma redação como: na visão de Ray Kaminsky, ano tal, página tem que ter, disciplina sobre psicologia da performance, psicologia da música, deveriam compor matrizes curriculares dos cursos de bacharelado e licenciatura em música no Brasil. Os autores defendem um direcionamento específico da psicologia voltado para a formação de docentes, artistas e pesquisadores em performance musical. Para tal, afirmam que o incremento e a disseminação
das pesquisas na área sejam um caminho a ser seguido. Nossa, tem um erro ali, vou ter que ver. Né? Encaminha é ótimo, é um caminho a ser seguido. Tá? Então, vocês têm aí o segundo exemplo, que é você indicar claramente o que o autor pensa. A terceira opção é confrontar o autor com outros autores. No caso, né, é até engraçado, mas eu confrontei os autores com o próprio autor. Né? Confrontei os autores com uma citação de um trabalho meu. Como eu falo para vocês, eu sempre busco, né, obras minhas, textos meus para fazer isso. Mas vocês podem olhar para esse exemplo 3 como se fossem autores diferentes, tanto faz. Aí é só uma exemplificação. Esses autores, os dois textos que eu citei podiam perfeitamente ser outros autores. Então, o confrontamento de visão. Apesar da demonstração do estado de questão, da questão apresentada por Ray Kaminsky, ano, página, né, sobre disciplinas que abordam a psicologia da música na formação do instrumentista, essa ainda é uma questão que precisa ser discutida e aprofundada. O referido reflexo das pesquisas sobre a psicologia da performance nos currículos dos cursos de bacharelado em música, ainda que insatisfatoriamente, tem aumentado. Quem disse isso? Outro autor, Ray 2015, em outro trabalho. Contudo, o problema que tem sido detectado por profissionais da área é a falta de disseminação dos produtos das pesquisas desenvolvidas nas universidades, sobretudo no meio profissional da performance musical. Isso quem diz é outro autor, no caso aqui sou eu de novo. Então, essa é uma maneira de confrontar o autor que eu estou citando com outros autores. E esse é o tipo de discussão muito bem-vinda na argumentação do seu trabalho. E, por fim, a quarta sugestão aí de como citar com as suas próprias palavras, é você localizar cronologicamente a importância dessa citação. Então, assim, a discussão sobre os assuntos de psicologia da performance na formação acadêmica de docentes, artistas e pesquisadores, apresentada por Ray Kaminsky, ano, página, apesar de relevante, carece de atualização. A flexibilidade das matrizes curriculares permite mudanças constantes por parte das IES credenciadas, e o estado da questão pode ter sido alterado de forma relevante nos últimos 8 anos. Então, você afirma aquilo, você diz que é importante, mas ressalta, lembra o leitor que esse texto é antigo. Apesar de importante, apesar de apontar questões que são atuais, as informações dele podem estar defasadas, porque passaram-se 8 anos. Então, essas 4 formas são 4 das muitas que a gente tem de fazer as citações. Né? Espero que tenha ficado claro. Tem uma pergunta. O que você acha de TCCs muito extensos? Eu penso que o TCC é um tipo de iniciação para aprender a lidar com a pesquisa. Sou contra o TCC muito extenso. Eliana, a extensão do trabalho ela é menos relevante que o trabalho em si. Em geral, um TCC não consegue ser muito extenso pela inexperiência do autor. Mas você pode ter um autor de TCC que já tenha tido experiências de pesquisa fora da universidade e que tenha capacidade de fazer um trabalho mais aprofundado e que tenha mais material para ser colocado, e esse trabalho pode acabar ficando mais extenso. Não é a extensão do trabalho que fala da sua qualidade. Ele pode ter 4 volumes e ter um conteúdo ínfimo, desnecessário. Ele pode ter 25 páginas e ser um trabalho de excelência que mereça ser publicado como capítulo de livro. Né? Então, não é a questão da extensão, não é um medidor de qualidade. Então, não é uma questão, na minha visão, de ser a favor ou contra. Se o trabalho está exigindo que mais coisas sejam escritas para que ele fique claro, que se escreva mais. Agora, escrever mais para ter volume é desnecessário em qualquer tipo de trabalho, não importa se é TCC ou se é doutorado. Né?
trabalho de doutorado pode ter 60 páginas e ser maravilhoso. Isso vai depender do assunto que você está lidando, da sub-área de pesquisa que você trabalha, né, ou da área de conhecimento. Na matemática, você pode ter teses com 10 páginas. Né? E na nossa área isso não é comum, claro, a gente não lida com fórmulas e cálculos, mas o tamanho realmente é uma das coisas menos interessantes a se discutir. Né? Agora, a tendência é que quanto menos experiente você seja, mais você escreva, justamente porque você não tem a capacidade de sintetizar ideias. Né? Então, tem uma passagem muito interessante do Humberto Eco que ele diz, né, se tivesse tempo, escreveria menos. E então a ideia é essa. Se você tem muito tempo para revisar, rever e rever, você vai eliminar um monte de coisa desnecessária. Não é raro um estudante de graduação escrever mais do que precisa. Para isso existe o orientador, né? Para deixar só o que interessa. Tá? Mas não dá para ser radicalmente a favor ou contra, porque cada contexto vai ser um. Então, finalmente, gente, oi Magda, epa, tudo bom? Então, assim, finalmente, né, vou dizer para vocês que hoje às 19 horas eu vou apresentar a estrutura do curso e tem muita gente me perguntando isso, Eliane, que dia, que horas que vai ser. Isso não vai existir, o curso é 100% digital, ele já está pronto, está completo numa plataforma. O que você vai comprar é o acesso ao curso. E eu vou mostrar como esse curso funciona, né, ele é totalmente autoestudável, 100% digital, sem a necessidade da minha presença, porque eu, ao longo dos meses, gravei um número muito grande de vídeos e elenquei materiais lá, justamente para você poder estudar de acordo com a sua necessidade. E, é claro, vou me reunir, os meus monitores vão se reunir com os alunos matriculados, e eu também, num grupo fechado de Zoom, do Facebook, onde a gente vai tirar dúvidas, mas você não vai ter horário de aula, porque isso é você que vai fazer. Então, hoje, às 19 horas, eu vou fazer uma outra live curta de 30 minutos para apresentar a estrutura do curso para vocês, e como ele funciona, e passar fazer a abertura do link da plataforma onde ele está hospedado, e lançar as ofertas que vocês vão ter aí na semana que vem, de segunda a quinta-feira, para poder se matricular nesse curso, tá bom? Então, não existe dia e hora de aula, isso não vai existir no curso. Então, pode ficar tranquilo, você pode fazer de acordo com o que você precisar, tá bom? Então, hoje, 19 horas, vai estar lançado. Se você não puder assistir a live às 19 horas, você pode vir aqui no canal onde você está agora, que ela vai ser gravada lá, o vídeo vai ter se fixado lá, e você pode, e a página do curso vai estar aberta para você entrar e fazer sua matrícula, tá bom? A partir das 19 horas. Então, eu espero vocês mais tarde, por favor, ajudem, divulguem aí. Quanto mais gente lá, melhor, mais gostoso para nós. Tá? Muito obrigada, excelente domingo para vocês. E às 15 horas a gente se encontra com o Giacomo Bortolone lá no Face, tá? Ou no YouTube da página Sônia Rai. Um grande beijo e até mais tarde. Tchau, gente.